Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Glauter Rocha e você está no canal Aconselhar Transforma, ouvindo conselhos para quem aconselha. É o nome de uma série que eu intitulei aqui a fim de ajudar pessoas que trabalham diretamente com essa área nas igrejas locais, né? Pastores, presbíteros, líderes de casais, de adolescentes, de jovens, de crianças, ou mesmo da terceira idade, e também irmãos de uma maneira geral que atuam em diferentes frentes. Por exemplo, líderes de pequenos grupos, líderes de célula. Hoje no Brasil nós temos muitas igrejas celulares, igrejas que têm o culto no domingo e o resto da semana trabalhos nos lares. Então o conteúdo que eu disponibilizo aqui é para ajudar você, te dando ferramentas para você aconselhar usando somente a Bíblia. E hoje, neste vídeo, eu quero falar exatamente sobre isso. É possível aconselhar usando somente a Bíblia? Eu não sei se todos aqui conhecem a minha história, né? Eu me converto aos 20 anos de idade e depois começo a frequentar uma igreja, uma experiência preciosíssima com o Senhor Jesus Cristo. Os anos vão passando, o amadurecimento, conhecimento da Bíblia, amadurecimento, até que eu vivo a experiência de ser ordenado pastor. Começo a trabalhar com a igreja local e uma das funções do pastor é também ouvir os irmãos, aconselhar, chamado também aconselhamento pastoral. Geralmente eles nos veem como bombeiro, eu brinco com isso, porque as pessoas nos procuram quase sempre quando a casa ou a vida já está em chamas. E aí, às vezes, nós podemos fazer muito pouco. Então, eu sempre gosto de pensar aí, assim como a saúde física, o que seria melhor seria o aconselhamento preventivo. Mas, no vídeo de hoje, eu gostaria de responder à seguinte indagação. Por que eu acredito que é possível aconselhar usando somente a Bíblia? Primeiro, pela minha experiência ao longo de 21 anos. E eu diria mais precisamente nos últimos 13, 14 anos, eu pude ver que um aconselhamento centrado no Evangelho, os resultados são assustadoramente impressionantes. Como é muito mais fácil você diagnosticar, como é muito mais fácil você identificar a questão real e como a prescrição ela é poderosa, porque é centrado no Evangelho. Um dia desse eu postei um anúncio e o título do anúncio era mais ou menos Abandone o Divã, e convidando as pessoas para conhecer um material meu e conhecer os pressupostos do aconselhamento bíblico, né? O aconselhamento centrado no Evangelho. E eu fiquei chocado com a enxurrada de críticas. Olha, só não xingaram a minha mãe, o mais fizeram e falaram. Alguns dizendo assim: pastor, fica na sua, e outros pastores também, pastores principalmente psicanalistas, principalmente, fica na sua, vai pregar o Evangelho, deixa que nós, psicólogos e psicanalistas, vamos cuidar das pessoas. E olha, foi impressionante, eu fiquei assim, eu ainda não tinha vivido uma experiência dessa. Eu sabia que colegas que têm o mesmo compromisso que eu, mais velhos, já passaram poucas e boas, mas eu mesmo não tinha tido essa experiência. E a partir daí ficou claro para mim o que esses homens me disseram é verdade. E eu fiz algumas observações, fiz algumas leituras e gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, eu não tenho dúvida alguma que existe uma geração que
trata a Bíblia como um livro de domingo, para um lugar onde lá somente esse livro deve ser aberto, que é uma congregação ou um templo. Para um grupo de cristãos, a Bíblia é um livro para ser aberto num culto, onde algumas histórias vão ser compartilhadas e só isso. A Bíblia tem essa função. Para essas pessoas, a Bíblia não tem nada a ver com a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A Bíblia não tem nada a ver com o que ele estuda na faculdade. A Bíblia não tem absolutamente nada a acrescentar na vida de alguém que está estudando economia, na vida de alguém que está estudando filosofia, na vida de alguém que está fazendo psicanálise, psicologia. Então, para essas pessoas, a Bíblia não vai acrescentar absolutamente nada. Irmãos, eu não tenho dúvida de que a maioria dos cristãos pensa assim. E de forma prática. Por exemplo, muitas pessoas que vêm se aconselhar comigo, elas chegam ingenuamente a dizer: pastor, eu atualmente estou sem dinheiro, então eu não estou tendo condição de pagar o meu terapeuta, então eu estou aqui para conversar com o Senhor. Outros falam assim: pastor, eu queria conversar com você, mas um dia, se Deus quiser, eu ainda quero fazer terapia, conversar com um psicólogo e um psicanalista. Mas enquanto não dá, o senhor poderia quebrar o galho me ouvindo. Irmãos, mesmo que alguns não falem tão descaradamente assim, a maioria pensa. Irmãos, eu fico surpreso de verdade. Por quê? Porque parece que essas pessoas não estão entendendo realmente nada. E a culpa, ela repousa primariamente sobre a liderança. Todo mundo é culpado, mas a liderança principalmente, que não está ensinando essa geração a pensar biblicamente. Eles realmente não conseguem relacionar a Bíblia, as doutrinas bíblicas, à vida. Não consegue. É muito triste isso. É uma geração que não aprendeu a pensar biblicamente. E eu quero dizer para você que a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro para o domingo ou um livro que eu tenho que esconder em casa, não. A Bíblia revela a mente de Deus. E é impossível que a mente de Deus, e o próprio Deus declara: olha, os meus pensamentos são mais altos que os vossos. A palavra de Deus, a mente de Deus, não pode ser colocada na mesma prateleira onde encontram as mentes brilhantes de alguns homens. Só que um brilhantismo secularizado, um brilhantismo que não te leva a glorificar o autor da sua vida. Então vamos lá, só para você entender, preste atenção. Para Freud, ele parte de uma antropologia, ou seja, quando ele vai estudar o homem, ele parte do fato de que esse homem é um ser que ele pensa, esse ser humano, com os mesmos pressupostos de Charles Darwin. O ser humano, ele é fruto de uma evolução. Então é um ajuntamento de átomos, de sentimentos, um aglomerado de energia, e ali está um ser humano com uma potência, segundo ele, baseado em filósofos que ele seguia também, existencialistas. Freud tem uma visão do homem a partir disso. Eu, quando vou aconselhar, quando estou diante de uma pessoa, para mim o homem não é produto da evolução, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, na minha percepção, eu e Freud já estamos partindo de lugares diferentes. Ele é um evolucionista, eu sou um criacionista, que eu creio que Deus criou todas as coisas, e o homem em especial foi criado à sua imagem e semelhança. Sendo criado à imagem e semelhança de Deus,
ele tem uma capacidade de pensar, ele tem afetos e ele tem uma dimensão volitiva, um aglomerado. Aqui está o ser humano. Eu não desprezo a história de vida dele, mas eu sei que tem uma história que precede a existência dele, que eu não posso esquecer, que é a história de Adão e Eva. Quando estes pecam, quebram a aliança, as consequências vão acompanhar todos que vão nascer a partir deles. Ou seja, o ser humano já nasce corrompido pelo pecado. Eu só estou dizendo isso para dizer para vocês o seguinte: o meu diagnóstico do ser humano, ele não vai ser igual ao diagnóstico de um psicanalista. E você que é pastor, que afirma crer nisso, você diz que crê nisso, mas na hora que você vai atender, você coloca isso de lado e pega o que Freud disse sobre o ser humano. Ou seja, a mente de Deus nesse instante não vale. Você acha que o cristianismo é tão somente uma mensagem para te levar para o céu, mas não tem nada para dizer para você na terra? Engana-se você. Então, irmãos, esse vídeo eu queria mostrar a vocês que não só é possível, aconselhar é uma tarefa para pessoas que conhecem as Escrituras Sagradas. E eu tenho certeza que quanto mais você conhece a mente de Deus, mais você tem condição de ajudar pessoas nas mais distintas áreas. Atender pessoas ansiosas, atender pessoas em crise existencial, atender pessoas com sentimento suicida, com uma visão distorcida de si mesmo, porque nós partimos da mente de Deus. Tá bom? Eu sou o pastor Glauter Rocha e creio que aconselhar transforma. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, dê um like aqui. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. E caso você queira, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe.